Você já sabe me 10h32, retomando o programa Temática ao vivo e em cores com você nesse dia especial, Dia Internacional da Mulher. Todo dia é especial, mas quando tem datas comemorativas importantes como essa, a gente para tudo, né? Para fazer aí as reflexões necessárias. E uma delas, certamente tem a ver com a questão da saúde feminina, né? A gente fala muito de que a mulher vive mais, a mulher se cuida mais, ela é mais, digamos assim, assertiva quando o assunto é visitações a médicos, mas há doenças que são tipicamente femininas, né? Por exemplo, o câncer de mama. Então, hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente para um pouquinho tudo aqui para fazer uma reverência sobre este assunto, tentar entender melhor o que tem pela frente, pela jornada aí da mulher, quando o assunto tem a ver também com a questão do câncer de mama. Eu vou falar agora, por meios digitais, com o médico, né? O médico especialíssimo que está ao vivo conosco e aceitou o desafio, o convite de estarmos juntos para falar dessa pauta. E tem a ver aí com a questão da oncologia, justamente, né? Doutor Antônio Luiz Frasson, ao vivo conosco para falar sobre a questão aí do câncer de mama. Enquanto eu vou abrindo aqui o meu dispositivo, que deu uma travadinha, já quero trazê-lo para a conversa, dando o meu bom dia. Bom dia, doutor Frasson, tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui. Oi, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. Eu trabalho com câncer de mama, então eu vejo basicamente mulheres de todas as idades, e na minha equipe, basicamente todas as pessoas são mulheres, todas as pessoas que trabalham comigo são mulheres. Existe uma série de vantagens em relação a trabalhar com mulheres, nenhum preconceito em relação aos homens, mas quando a gente lida com câncer de mama, lida com uma situação tão especial, e a incidência de câncer de mama vem aumentando em todas as faixas etárias, então acho extremamente oportuno que no dia em que se para valorizar a presença da mulher na sociedade, a gente fale também sobre esse assunto. Perfeito. O doutor Antônio Frasson, ele é chefe do Serviço de Mama Santa Casa, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Nora Teixeira, da rede Einstein de Oncologia, né? Também foi já presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e certamente uma grande sumidade no tema. Doutor, eu sei que câncer de mama, em especial nós gaúchas, né, de onde nós partimos essa conversa, o Rio Grande do Sul é um estado campeão de incidência de câncer de mama e, obviamente, é uma doença que abala muito a mulher por N fatores. Primeiro porque é uma doença grave, né? O câncer é uma doença grave que assusta só na palavra e o câncer de mama mexe também muito com as estruturas da autoestima feminina e os dados agora apontam para uma incidência grande, né? Maior, inclusive, em mulheres jovens, até antes dos 35 anos de idade. Que fenômenos são esses e como está o cenário atual desse assunto? Ótimo, então, excelente pergunta. Apenas antes de entrar no assunto específico da pergunta, só explicar para vocês um pouco o que é o Hospital Nora Teixeira. Eu acho que muita gente não sabe ainda, porque ele foi inaugurado muito recentemente, e é preciso fazer um agradecimento para a sociedade, especialmente para a Nora Teixeira, que tomou a iniciativa de construir um hospital dentro do complexo da Santa Casa. Então, o Hospital Nora Teixeira é um hospital novo, é um hospital que foi construído para ajudar a comunidade médica e ele é basicamente construído a partir da ajuda de empresários gaúchos. Então, agradecimento às pessoas que ajudaram. O mais importante deles é aí da região de Caxias, é o Alexandre Grandene, a Nora Teixeira, a esposa dele. Então, isso é um hospital de 9 andares, que veio para colaborar com a sociedade do Rio Grande do Sul em relação à qualidade de atendimento e para contribuir com a estrutura do Complexo Santa Casa. E aqui no Nora Teixeira, eu trabalho no Einstein, em São Paulo, e aí o Einstein fez um convênio com o Hospital Nora Teixeira dentro de um projeto que se chama Rede Einstein de Oncologia, em que a coordenação das atividades da oncologia do Hospital Nora Teixeira da Santa Casa de Porto Alegre ficaria junto com essa parceria com o Hospital Albert Einstein e o Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Então, apenas para as pessoas entenderem um pouquinho o que é o Hospital Nora Teixeira, porque é uma coisa nova, vocês talvez não tenham ouvido falar ainda. Especificamente sobre o assunto do câncer de mama em mulheres e especialmente em mulheres jovens, isso é um problema extremamente preocupante, porque, ao contrário do que acontece nos países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos,
Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a incidência de câncer de mama em mulheres jovens vem aumentando. Aumentou e é praticamente o dobro da incidência, a incidência de câncer, o número de casos de câncer abaixo dos 35 anos, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Não deixa de ser algo importante, porque nós somos aqui, junto com a região sudeste, campeões na incidência de câncer de mama, um problema muito grave. Eu sou médico, sou cirurgião, e toda semana atendo uma mulher com 30, 35 anos com um diagnóstico recente de câncer de mama. Impressionante o dado, né? Há um tempo atrás, doutor Frasson, a gente já chegou a uma certa conclusão, né? De que a questão do câncer de mama não seria mais uma questão de quem e sim de quando, né? Até pela grande incidência no estado do Rio Grande do Sul e a repercussão em várias faixas etárias, né? Inclusive com mulheres bem maduras, né? Com 80, 90 anos, lidando com uma situação de câncer de mama na maturidade, até porque também tem fenômenos que são contemporâneos, como viver mais é um fenômeno contemporâneo, acesso à saúde é um fenômeno contemporâneo, a telemedicina que facilitou, né, a questão dos arquivos e o acesso digital de conhecimentos e técnicas que facilita também o acesso à tecnologia de reconstrução, de remoção cirúrgica, outros tratamentos que são tão bons tanto quanto. Isto posto, doutor, como é que a gente fala hoje, como é que a gente entende a questão, né, do diagnóstico precoce, da prevenção, dos conhecimentos acerca das causas também, é uma situação genética, é comportamental, é as duas coisas, e as possibilidades de cura e enfrentamento ao câncer de mama? Então, primeiro, é um mito que câncer de mama só acontece em pessoas com mais idade. Hoje, câncer de mama não tem idade. Historicamente, ao longo da vida, a chance de uma mulher ter um diagnóstico de câncer de mama não é baixa. Em torno de 10% das mulheres que viverem até os 75, 80 anos terão um diagnóstico de câncer de mama. De um modo geral, é menos frequente em mulheres jovens, em torno de 5% dos casos de câncer de mama acontecem antes dos 35 anos. Se a gente avaliar um país como o nosso, com essa população toda semana a gente atende pessoas jovens com câncer de mama. Em mulheres jovens existe uma associação com a história familiar. Então, quando existe uma história familiar e um risco genético, em mulheres jovens esse risco é maior. Por exemplo, no caso da Angelina Jolie, que muitas de vocês conhecem e ouviram falar, ela tem uma predisposição genética, uma alteração genética que determina que quem tem essa alteração tem uma chance de 50% de ter um tumor de mama até os 50 anos. E esses são os casos em que se recomenda, então, as cirurgias preventivas. Mas, de um modo geral, câncer de mama é idade dependente. O estilo de vida mudou muito, as pessoas estão muito mais voltadas para a atividade laboral, para trabalhar, as pessoas estão tendo menos filhos, existe muito mais exposição a hormônios, as dietas são cada vez menos equilibradas, existe um retardo em relação a ter filhos, e isso também, ter filhos cedo é um fator protetor. Então, existe uma série de mudanças sociais que aconteceram porque as mulheres também partiram para uma atividade muitas vezes prioritária em relação ao trabalho e deixaram essa questão dos filhos para um segundo plano, entraram na corrida também do desempenho laboral, e isso fez com que o estilo de vida mudasse, o estilo alimentar mudasse, o estilo reprodutivo mudasse, e provavelmente isso tem a ver com a maior incidência de câncer de mama em mulheres. Por outro lado, como você comentou, as pessoas vivem muito mais tempo, e à medida em que a gente vive muito mais, a gente também se expõe mais a fatores cancerígenos presentes na nossa vida diária, e isso faz com que aumente a incidência de câncer de mama. Doutor Frasson, sobre essa questão também do efeito da pandemia, né? Nós já passamos o grosso dela, dá para se dizer assim, embora estejamos aí vivendo mais uma onda dela, mas tem um fenômeno interessante que naquele tempo do isolamento 2020, 2021, né, teve um represamento importante na realização de exames que fazem diagnóstico, né, do câncer de mama, como mamografia, na ordem de 40% só no estado do Rio Grande do Sul. Como se faz compensação para isso agora, e o que as mulheres em especial
especial precisam saber a respeito, né, da importância dos exames? Então, acho que existem alguns sinais de alerta, que são sinais clínicos, e que a mulher pode prestar atenção além da realização de exames. E esses sinais clínicos são, primeiro, qualquer alteração da mama. Se eu percebo uma retração, ou um abaulamento, ou uma retração de mamilo, ou uma densidade, isso deve ser investigado, isso deve ser avaliado. Isso deve passar por uma avaliação e ser investigado com mamografia, ultrassom, exame físico, eventualmente ressonância. Mas o papel dos exames de imagem, como a mamografia, é descobrir alterações que não sejam palpáveis. É isso que a gente quer. Por isso que a gente fala, a mamografia é capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama. Porque existe uma relação direta entre tamanho de tumor e risco de ter metástase. Então, se eu descubro uma alteração apenas por métodos de imagem e não é uma alteração palpável, minha chance de cura aumenta porque o tumor é menor. E durante a pandemia, todos nós sabemos, aconteceram uma série de iniciativas de restrição e o número de exames também diminuiu muito. E o que a gente viu depois, quando as coisas voltaram ao normal, foi um diagnóstico maior de casos mais avançados. Então, ter ficado 2 anos fora da rotina de exames e de avaliações realmente impactou negativamente em relação ao momento do diagnóstico. E a gente viu mais tumores mais avançados, pessoas precisando fazer cirurgias mais radicais. Felizmente, agora isso volta à normalidade. Por exemplo, no Einstein, onde eu trabalho, durante toda a semana, eu estou no Nora na sexta-feira, mas durante a semana, e a média de tumores que a gente vê no Einstein é 1,4 centímetros, ou seja, a maioria das mulheres que eu vejo no Einstein tem tumores pequenos. É uma comunidade que se cuida muito. Isso faz com que as chances de cura sejam muito maiores. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para as mulheres em relação especificamente a câncer de mama, eu diria, olha, fiquem absolutamente atentas a qualquer mudança da estrutura da mama em relação à percepção visual, sensorial, se eu sinto alguma coisa diferente, se eu vejo alguma coisa diferente, ou se eu palpo alguma coisa diferente, eu devo investigar. E, além disso, acho que as mulheres têm que criar um programa de avaliações que sejam recorrentes, que sejam frequentes. Pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de imagem, e basicamente esse exame inicial é a mamografia, porque o objetivo é descobrir coisas pequenas que não sejam perceptíveis clinicamente. Perfeito. Doutor, tem uma última questão que eu queria abordar no Dia Internacional da Mulher também, relacionada à questão do câncer de mama, que não é necessariamente a saúde, né? Embora estética também esteja dentro, né, do conceito de saúde integral, mas mexe, né? Mexe com a autoestima, mexe com a questão até da amamentação, da vida afetiva e sexual no casal e etc, né? Enfim, a questão corporal. Quais são hoje as possibilidades também e como é feito desde o início esse acompanhamento, levando em consideração que isso acontece? Não raro também, doutor Frasson, há histórias de algumas mulheres que no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama, as famílias se dissolvem, o casal não tem a força de acompanhar, de passar junto, né? Então, como hoje o olhar médico para todo esse contexto mais sutil, né, do tratamento do câncer de mama também faz parte do tratamento? Então, quando a gente vê alguém com diagnóstico de câncer de mama, especialmente se for uma mulher mais jovem, aí entra a questão da reprodução também e da fertilidade, e em outras situações a questão da estética e da estrutura familiar. A primeira situação que nos preocupa é que a gente devolva aquela pessoa para a sociedade, vamos dizer assim, nas mesmas condições ou em condições melhores do que aquelas em que ela chegou. Então, o tratamento cirúrgico deveria passar desapercebido. Nós devemos sempre evitar mutilações. E se eventualmente é preciso fazer uma cirurgia maior, que se faça a reconstrução mamária imediata. Isso é uma rotina, né? Então, se eu vou fazer uma cirurgia, a cirurgia deve passar o mais desapercebida possível, né, para não impactar negativamente na autoestima.
a pessoa já tem um problema, que é o diagnóstico de câncer, ela não pode ficar mutilada. Essa é uma grande preocupação dos cirurgiões. Outra preocupação é de que, se ela é jovem, nós devemos protegê-la em relação à fertilidade, para que ela passe pelo tratamento e possa depois ter filhos e manter o seu desejo de gestar. A preocupação com a estrutura familiar é extremamente importante. Então, nós devemos conversar com a família, com o marido, com os familiares e incentivar, durante este momento do tratamento, o apoio familiar, porque esse é um momento passageiro. Nós vamos abrir um parêntese, vamos fazer um tratamento, que pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, o que for necessário, mas depois de um período muito pontual, isso tem um início, meio e fim, as coisas vão voltar ao normal. E muitas mulheres, depois que tudo passa, se sentem muito mais fortalecidas. O que acontece é que, às vezes, o homem não está preparado para esse momento e foge. E é a função de quem atende, é nosso papel, conversar e dizer que tudo vai voltar ao normal. Então, existe uma grande preocupação com a qualidade de vida durante o tratamento. E aí entra a questão da touca, por exemplo, para a proteção do cabelo e todas as recomendações que se faz, todos os cuidados em relação à medicação para que os efeitos colaterais da quimioterapia, se for necessário, sejam minimizados. A questão da alimentação, e uma alimentação baseada em uma dieta adequada, porque muitas vezes se usa corticoide, o corticoide causa um edema, mas isso é passageiro. Então, acho que a tua pergunta é extremamente oportuna no sentido de valorizar a qualidade de vida da mulher durante e após o tratamento em relação à função sexual, à fertilidade e ao cenário da estabilidade familiar. Para fechar a entrevista, doutor, começamos falando do Hospital Nora Teixeira, né? E aqui na região a gente conhece bastante, fica muito feliz que haja uma estrutura enfim, com toda essa possibilidade, né? O que suscita a questão, né? O que vem de novo a partir dessa estrutura física, né? Certamente pesquisa, inovação, é um centro de referência, isso, para o tratamento oncológico? Então, o que nós fizemos aqui no Nora, isso foi um esforço gigante da Santa Casa e da comunidade de empresários que colaboraram com a construção do Nora, é colocar o que existe de melhor em tecnologia. Então, por exemplo, na área da mama, né, nós temos o que tem de melhor em tecnologia para diagnóstico e para manejo de lesões não palpáveis, que tem de melhor no Brasil. Então, a equipe da Santa Casa foi até o Einstein e discutiu com a equipe de radiologia do Hospital Albert Einstein os equipamentos que seriam colocados aqui. Então, eu diria que o Nora vai ter o que tem de mais moderno e mais completo para o manejo de pacientes com câncer de mama, por exemplo. Mas não é só em relação ao câncer de mama que nós focamos no tratamento do câncer em geral. Então, existe uma parceria também de colaboração entre a estrutura do Einstein e a estrutura da oncologia do Nora, no sentido de trocar informações, de participar das atividades no Einstein e de pessoas do Einstein virem até o Nora, para que essa colaboração seja constante, tanto na assistência de pacientes, quanto, por exemplo, no ensino e na pesquisa. Então, nossas reuniões são reuniões conjuntas e nossas pesquisas passam também a ser pesquisas conjuntas junto com o Einstein, que eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos 5 anos é considerado o melhor hospital da América Latina e o 17º centro de oncologia mais importante do mundo, superando muitos hospitais, inclusive americanos e europeus. Acho que essa parceria Einstein-Santa Casa é extremamente útil para a comunidade do Rio Grande do Sul, porque ela merece um tratamento que seja o que tem de melhor, não apenas no Brasil, mas no mundo também. Perfeito. Doutor Fração, obrigada pela presença aqui, por nos atender tão gentilmente. Um forte abraço para você. Obrigado, um abraço, um bom dia a todos. Obrigada. Gente, esse doutor Antônio Frasson, ele é médico, né, especialista no assunto, falou ao vivo conosco, direto dos meios digitais, para os quais hoje é possível, né, estes contatos. Ele que é certamente uma das referências no assunto, né, chefe do Serviço de Mama Santa Casa, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Nora Teixeira, Rede Einstein de Oncologia, também já atuou como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, falando
ao vivo conosco sobre esse assunto importante, né? A saúde da mulher no Dia Internacional da Mulher, com a perspectiva, com o olhar da questão aí do câncer de mama, que é um tipo de câncer que tem incidência prevalente em mulheres, né? Para a gente cuidar e entrar realmente no ano de 2024 com uma perspectiva muito mais de autocuidado. Bom, são 10h52. A todos que participam conosco, muito obrigada. Esse conteúdo já está disponível, né? Armazenado em vídeo no Facebook.